Oi, pessoal, boa tarde. Então, continuando a sequência dos nossos vídeos sobre a sexualidade infantil, nesse vídeo, e é o tema que vai ser também discutido na nossa live de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que o Freud chama como as teorias infantis. Então, além de tudo aquilo que ele já vem discorrendo no segundo ensaio sobre a sexualidade infantil, de como essa sexualidade se expressa, né? Com as práticas masturbatórias, com a sucção, enfim, né? De diversas formas na vivência das experiências corporais da criança. Além disso, a importância da sexualidade pode ser constatada por conta do interesse intelectual que a criança vai apresentar em relação aos conteúdos da sexualidade. Então, o Freud vai dizer assim, olha, a primeira coisa que vai intrigar a criança é a origem dos bebês. Então, são interrogações que as crianças vão fazendo e que vai demandar, né, essas interrogações demandam da criança um trabalho intelectual importante a ponto das crianças construírem teorias. Para o Freud, esse processo é muito importante porque é a base de todo o conhecimento intelectual que vai ser desenvolvido posteriormente na vida da criança. Por isso que ele vai dizer que o acolhimento das dúvidas da criança quando surge, a possibilidade de ajudá-la nesse processo de reflexão e mesmo de construção de teorias é importante porque é a base, né, do instinto do conhecimento, que vai ser necessário, que vai ser útil e importante para toda a vida. Então, se a criança, no início dessas teorizações, ela for inibida, né, ela sofrer uma repressão muito grande, principalmente por parte dos adultos, esse instinto do conhecimento, né, pode ser também inibido e essa criança se torne um adulto que não se interessa pelo saber. Então, é importante esse movimento da criança de construir teorizações e os adultos precisam estar atentos a isso. Então, o Freud vai dizer, olha, a criança vai construir um monte de teorias sobre de onde vêm os bebês, né? Aí tem desde teorias de que a mãe ingeriu alguma coisa, né, e que aí faz crescer o bebê dentro da barriga da mãe, aí tem as teorias da cegonha. Enfim, tem um monte de construção que a criança faz no sentido de explicar, né, a origem dos bebês, principalmente quando os irmãos estão para nascer. E isso coloca em risco, né, o amor, o afeto que a criança recebe dos pais. Então, esse interesse vai ficando mais forte à medida que a possibilidade do nascimento de uma criança se aproxima também, né, da vida da criança. Além desse enigma, né, da esfinge que o Freud vai dizer, né, que em referência ao mito do Édipo, né, e aí a gente pode falar um pouquinho mais disso na live, não vou me ater tanto a isso, que é a origem, né, dos seres humanos, dos bebês, e que muitas vezes colocam os pais em situações muito constrangedoras porque sentem vergonha de dizer para a criança, né, que os bebês eles são constituídos a partir do ato sexual, né, e aí também ajudam, alimentam as teorizações com mentiras, né, enfim, para poder lidar com a situação. Tem também a diferença anatômica entre os sexos. Então, a criança, ela vai se deparar com essa diferença e essa diferença vai ser muito significante, principalmente na fase genital. Porque é na fase genital que a pulsão sexual, que antes estava dividida em diversas zonas erógenas, vai se submeter aos órgãos genitais que passam a ser a fonte ali, né, de satisfação, a zona erógena. E aí é nesse momento que as crianças vão dar muita importância para os órgãos genitais e vão reconhecer a existência de uma parcela da população que tem pênis e de uma parcela que não tem. E aí, qual que era a ideia anterior para os meninos que têm o pênis? Que todas as pessoas tinham. Então, se deparar com uma parte das pessoas que não tem, como a criança vai, como o menino vai dar sentido para aquilo? Bom, as mulheres tinham, mas elas perderam.
elas perderam porque elas foram então castradas. Então essa percepção, tanto com base no olhar do menino quanto da menina, que também vai se deparar com uma parcela que tem algo que ela não tem visivelmente, externamente visível, como é o pênis, vai também levá-la a se deparar com uma falta no seu próprio corpo. Então isso vai dar origem, em termos de pensamentos e de fantasias nas crianças, o que o Freud vai chamar, denominar de complexo de castração. Ou seja, né, os meninos vão achar que as mulheres foram castradas e muitas vezes as próprias meninas acreditam que também tenham sido, que por algum motivo elas foram desprovidas, né, desse órgão que é tão importante para a satisfação da sexualidade. E aí, essa vivência acontece justamente, né, a importância da fase genital. O reconhecimento da diferença anatômica entre os sexos acontece também no momento em que a criança vivencia o complexo de Édipo, que é a escolha de um dos pais, a tomada de um dos pais como principal objeto de investimento da pulsão sexual e a rivalidade com o outro. Então, para o menino, o que o complexo de castração, ou reconhecer que existe uma parcela da população que não tem pênis, que as mulheres não têm pênis, o que significa? Como ele explica isso? Que as meninas foram castradas, que elas fizeram algo muito ruim e que tiveram uma punição por isso. Então, é esse medo de perder o pênis não só como um órgão genital, mas como uma fonte de satisfação, de prazer, que vai levar o menino a renunciar à mãe como objeto de investimento, a se identificar com o pai, né? Ou seja, se tornar parecido com esse pai, que assim como ele tem, né, o pênis, e renunciar ao investimento na mãe e ao interesse na própria sexualidade e entrar no período de latência. Então é como se o menino se submetesse à lei, porque a castração nada mais é do que a lei, a proibição. Não dá para realizar tudo, não dá para satisfazer todos os desejos. A gente precisa se submeter à autoridade, representada ali pela figura paterna e materna, representada pelos valores sociais e culturais, para que a gente possa, então, controlar os nossos instintos e poder, na vida adulta, escolher, no caso do menino, uma mulher que efetivamente ele vai poder tomar como objeto de investimento sexual e poder constituir uma família ou manter relações sexuais, né? Viver a sua sexualidade adulta. Como isso acontece na menina? A menina também se depara com a falta. E ela percebe que a mãe também não tem. Então ela culpa a sua mãe pela ausência. E ela sente inveja do menino porque o menino tem algo que ela não tem. Então isso gera na menina, ou cria na menina, o que o Freud vai chamar de inveja do pênis. E aí o que ela faz? Ela volta-se para o pai, porque antes a mãe era o objeto de investimento dela. O primeiro, assim como era para o menino. Mas a menina volta-se para o pai e toma o pai como objeto de investimento da sua sexualidade. E pelo mesmo motivo que o menino, ela vai ter que renunciar a esse pai. Primeiro porque ela se identifica com essa mãe, ela ama essa mãe, ela se apropria das características dessa mãe. Tanto que uma expressão disso é que a menina quer usar a roupa da mãe, colocar o sapato, ou seja, ela aprende com a mãe a ser mulher. Então ela vai, né, em prol do amor que sente por essa mãe, a dependência também, a necessidade que reconhece, né, da presença dela, do cuidado dela, ela vai se submeter também à ordem, ela vai se submeter à lei e ela vai renunciar também ao investimento no pai, entrar no período de latência e também na vida adulta, se tudo transcorrer bem, poder escolher um homem para viver a sua vida sexual adulta. E aí um substituto para a mulher do pênis seria o bebê. Então é na vida adulta que a mulher, quando ela pode ter um filho, que é só a mulher que pode, né, gerar uma criança, seria um substituto do pênis dessa falta que foi vivida na infância. Então, a diferença anatômica entre os sexos é muito importante, porque vai ser um gatilho para a entrada
né? No complexo de castração, na inveja do pênis e em toda a organização psíquica que essas vivências da fase genital e da vivência do complexo de Édipo vão proporcionar em termos de organização, tá? E além dessas concepções, né, da diferença anatômica, complexo de castração, inveja do pênis, o Freud vai falar da concepção sádica do ato sexual. Então, se uma criança, nessa fase, ela é exposta ao ato sexual adulto, seja por meio da televisão ou mesmo presencia isso na relação com os pais, qual que é a concepção que ela tem? Que é uma atividade violenta. Porque o ato sexual ele apresenta características assim. E para a criança que não tem conhecimento, vai ser vivido dessa forma. Então tem muitas crianças que vão relatar como se a mãe estivesse batendo no pai, o pai estivesse batendo na mãe, ou seja, como algo violento e que pode causar algum tipo de sofrimento para um dos pares ali, né? Dos sujeitos envolvidos no ato sexual. Então, essas são algumas considerações feitas pelo Freud em termos de teorização, de trabalho intelectual que a criança faz, para também se apropriar da sexualidade e poder se organizar internamente diante de todas as excitações, estímulos e vivências que a criança tem. Ok? Então, até mais tarde na nossa aula.